Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Quintas Intenções Podcast. Aqui, onde a gente te explica as verdadeiras intenções por trás das articulações políticas. A gente te explica bem direitinho aquilo que os jornais fingem que te mostram e você acha que entende. Mas aqui a gente esclarece de uma forma bem leve. Hoje eu tenho a alegria de mais uma vez estar com o meu companheiro, amigo, marido e conselheiro de assuntos aleatórios, Eduardo Xerez. Olá, pessoal, tudo bem? Eu não sei por que você ri quando eu falo da parte de conselheiro dos assuntos aleatórios. Mas vamos lá. É verdade. Não deixa de ser verdade. E aí, tudo bem? Você vem sempre aqui? É sempre bom voltar aqui, né? Mas o fato é que hoje a gente vai conversar sobre as eleições que abalaram aí as estruturas mundiais nos últimos dias, né? A gente tem conversado bastante aqui sobre as eleições municipais do nosso país, em mais de 5 mil municípios. A gente tem dado um foco e colocado até uma lupa na matemática das eleições cariocas. E a gente conversou bastante sobre isso aqui nos 2 últimos episódios. Mas hoje a gente não pode deixar também passar o que aconteceu no último dia 5 de novembro e que, é lógico, afeta o mundo inteiro, que são as eleições presidenciais dos Estados Unidos, né? A gente não pode simplesmente fingir que nada aconteceu e não trazer aqui para o Quintas as nossas percepções, opiniões, alguns dados e alguns temas interessantes para vocês prestarem atenção e tirarem as próprias conclusões de vocês, porque afinal de contas, Eduardo, qual é a nossa segunda meta aqui? Além do conhecimento liberta, a gente precisa construir pessoas que não são papagaios. Exatamente. É isso aí, bem lembrado. Agora, papagaios norte-americanos, né? Também tem, né? Tem aqui no Brasil, também tem lá, né? Certamente. Gente, tem papagaio em todo lugar, né? A gente não precisa ficar com a síndrome do papagaio brasileiro. E em quem você votou? Para presidente dos Estados Unidos. Eu não votei, que eu não voto lá, mas a gente já sabe que o Trump saiu vitorioso dessa eleição e, diferentemente da eleição passada, em que ele também se consagrou, né, vitorioso e se tornou presidente dos Estados Unidos, lá atrás, muito se falou sobre uma vitória quase que artificial, né? Sobre uma vitória em que ele levou os delegados, mas ele não levou o voto popular. E dessa vez, eles falam que foi a virada histórica, que foi uma eleição histórica, que foi uma vitória incontestável, porque eles levaram a maioria dos delegados, eles conseguiram fazer a maioria, né? Enfim, ali de Senado para eles, e além disso levaram a maioria dos votos populares. Acho importante também, antes da gente entrar aqui nos pormenores das nossas interações sobre as eleições americanas, lembrando que a gente teve aqui o nosso querido Bruno Casuhiro, cientista político, que se especializou no tema sobre eleições, mundo afora, né? Sistemas eleitorais diferentes pelo mundo, e ele explicou aqui pra gente como funciona esse sistema eleitoral americano. Então, se você não teve a oportunidade de assistir esse episódio, eu vou deixar o card aqui em cima pra você assistir, mas vamos só dar um... Americano, estadunidense, norte-americano, para quem é só escolher. É só escolher como você prefere, mas clica no card, assiste o episódio com o Bruno, que tá nota 10, mas vamos dar uma pincelada aqui só para o pessoal entender efetivamente como é que funciona o sistema eleitoral de lá, porque ele é muito diferente do nosso, né? Sim. Aqui a gente tem uma lógica, quando a gente vai às urnas para escolher os nossos presidentes, que são as eleições que a gente chama de eleições majoritárias, todos nós vamos às urnas num voto que é obrigatório, e essa já é uma primeira grande diferença, né? Que aqui a gente tem o voto obrigatório e lá não. E lá não. Exato. Então já é uma primeira grande diferença. E a gente vai para colocar lá na urna o nome do candidato que a gente quer que se torne o presidente ou que se torne a presidente. E depois esses votos são computados por cabeça, né? Então, a gente vota na urna e o nosso voto é computado na urna, e essa soma é o que vai determinar se aquele candidato ou se aquela candidata vai se tornar efetivamente o presidente ou a presidente nas eleições majoritárias aqui no Brasil. Isso. E lá nos Estados Unidos é diferente, né? A gente já deu uma diferença aqui.
que aqui o voto é obrigatório e lá não. Mais uma diferença também muito grande é que lá a contagem do voto não é o voto do cidadão, né? Não é o voto popular, não é essa contagem que vai definir ali quem é o presidente ou não. Na verdade, essa soma é importante, mas para dizer se naquele estado os delegados daquele estado vão ser vão contar para a soma de votos do candidato republicano ou do candidato democrata. Isso é bem interessante, porque cada estado tem um quantitativo diferente de delegados, né, de forma a representar proporcionalmente a população daquele estado. A população vai votar. Esses votos são contabilizados e se naquele determinado estado ganhou o candidato X, todos os delegados contam ali na soma do candidato X. E se num outro estado ganha o candidato Y, todos os delegados daquele outro estado vão para o candidato Y. Isso. E assim vão se somando o número de delegados e não o número de voto popular. O fato é que eles precisam de quantos delegados, Eduardo? 270 para vencer. 270 delegados para vencer. Então, por isso que naquela eleição passada, em que não na última eleição, né? Porque na última eleição quem ganhou foi o Biden, mas na eleição anterior, em que o presidente Trump foi eleito, ele levou o número de delegados, mas ele não levou o número do voto popular. Então, isso pode acontecer, né? Porque, de repente, ele pode ter levado ali um estado mais populoso, que tenha um número de delegados maior, e aí, na soma de delegados, ele levou, mas no voto popular, efetivamente, ele não levou. E agora ele levou em todas as instâncias, né? Foi de lavada, né? Porque ele conseguiu vencer, atingiu esse número mínimo, 270, né? Ultrapassou em largo. Primeiro em 277 delegados, depois aumentou, foi para 312, se não me engano. E fora que ganhou o voto popular e maioria do Senado, maioria dos deputados também, né? Então, isso para um governo republicano, vai nadar de facilidade, né? Na verdade, para qualquer governo, né? Porque ele está levando... Na verdade, os republicanos, nessa eleição, eles saíram vitoriosos no poder legislativo e no poder executivo. E no judiciário. Pois é. E aí é algo que as pessoas não param para pensar. A gente fala muito sobre a separação dos poderes e sobre a necessidade dos poderes serem independentes entre si, né? A gente vê aqui no Brasil uma briga enorme falando, porque o STF, que é o Poder Judiciário, tá legislando, tá criando leis, e essa não é a função dele, isso é a função do Legislativo. Aí o Legislativo que tem que criar a lei não cria. Aí o STF vai lá e cria, aí começa aquela confusão, aí o executivo vai e se mete. A gente está vivendo uma coisa muito louca, né? O que a gente chama de ativismo judiciário bastante intenso, em que o STF tem tomado para si essa rédea de legislar que não é dele. Mas ok. Eu tô falando do Brasil porque a gente vai fazer várias vezes esse paralelo, né? Do STF enquanto esse terceiro poder, né? O Executivo, Legislativo e Judiciário, representado pela sua instância máxima aqui no Brasil, que é o STF. E nos Estados Unidos, a gente tem também essas figuras, né? A gente vai ter ali o presidente da República, que é o Donald Trump, que vai tomar posse, salvo engano, dia 20 de janeiro do ano que vem, né? De 2025. E vai assumir a Casa Branca, que é o máximo do poder executivo, sendo do Partido Republicano. A gente tem o Partido Republicano também saindo vitorioso dessas eleições, porque levou a maioria do Senado. Então, esses novos políticos do Legislativo também vão tomar posse no início do próximo ano e vão colocar o Partido Republicano em maioria no poder legislativo. Poder judiciário, o que tem a ver com isso? Aí o pessoal deve estar pensando, mas não tem eleição para o judiciário. Não tem eleição para o judiciário, a Débora enlouqueceu. A nossa Suprema Corte, né, o STF, nosso Supremo Tribunal Federal, ele é composto por 11 ministros. Isso. E a Suprema Corte dos Estados Unidos é composta por 9, um número ímpar, né? Sempre. Sempre. E lá, eles já possuem a maioria dos ministros deles.
O Partido Trump, Republicano, o republicano. já fez a indicação. Então, assim, isso é importante entender, né? Ah, por que eles possuem a maioria? O pessoal pode estar pensando, mas a gente não vota para o judiciário. Não, a gente não vota para o judiciário, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Contudo, entretanto, todavia, quem indica os ministros da Suprema Corte é o presidente da República com aprovação do Senado Federal. Isso. Aqui e lá. A gente tem uma simetria em relação a isso. Então, veja bem, a partir do momento em que o presidente é eleito e que ele tem a maioria do Senado, a probabilidade do nome que ele indicar ser aprovado é enorme. Com certeza. É enorme, porque uma coisa é você ter um presidente eleito que não tem a maioria no Senado. Então, você acaba ali tendo um conflito, né? Você pode ter algum tipo de conflito. E aí, o presidente da República pode trazer um nome que o Senado, eventualmente, não aprove. Nunca vi acontecer, no caso. Estou aqui pensando. Mas, caminhamos e oremos. Aqui no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos, inclusive, a última indicação foi um grande auê em torno disso, né? Foi um grande auê. Vamos indicar antes de acabar o mandato, depois do mandato. Foi aquela confusão. Justamente porque se tem essa consciência de que se o executivo indica e o Senado aprova, a probabilidade também é que essa indicação seja de uma pessoa com valores alinhados ao presidente da República. Isso. E aí, o que a gente encontra no cenário americano, antes da gente falar do cenário brasileiro, Eduardo? A gente tem um presidente republicano, que vai tomar posse em 2025. A gente tem uma maioria do Senado republicano, que também vai tomar posse em 2025. E a gente já teve, algumas indicações do Trump à Suprema Corte. Sim. Agora a gente vai ter novos juízes que vão se aposentar. Ele vai indicar novos juízes. E lá são 9, como você bem falou. E 5 desses 9, até o final do mandato Trump, vão ter sido indicados por ele próprio, em persona. Então, assim, nem é uma questão de ser republicano ou democrata, tem um alinhamento maior com valores republicanos e democratas. Vão ser 5 juízes, ou seja, a maioria da corte, indicada por uma única pessoa. Então, além do alinhamento com partido, além do alinhamento de valores partidários, a gente tem alinhamento de valores pessoais. Isso é grave. Muito. E a gente pode olhar também para o nosso cenário, né? O cenário brasileiro, né? Que, como eu disse, né? São 11 ministros do STF, né? E aí, eu até fiz umas anotações. Perfeito. Que hoje nós temos 7 ministros indicados pelo PT. Que é o partido do nosso atual presidente. Exatamente, entre o Lula e a Dilma. Se o Bolsonaro, né, não tivesse sido eleito em 2018, tivesse sido o Haddad, ele teria tido a oportunidade de votar, de nomear, no caso, indicar e nomear 2 ministros. Ou seja, hoje nós teríamos não 7, mas sim 9 ministros do STF. Em resumo, no Brasil, a gente já tem a maioria dos ministros. Em resumo, no Brasil, a gente já tem a maioria dos ministros indicados pelo PT. Isso já é um fato. E aí, o que você está trazendo pra gente é que, assim, gostemos ou não do sistema democrático de alternância de poder, o fato é que se a gente não tivesse tido uma alternância de poder aí no meio do caminho, e aí aqui eu não tô julgando, eu não tô falando que eu sou a favor ou contra o presidente, não, o atual ou o antigo, não é sobre isso. Eu tô falando sobre o sistema democrático e sobre a necessidade da gente ter alternâncias de ideologias políticas no poder. A importância disso. A gente ia sair de 7 ministros, que já é a maioria, para 9 em 11, que seria uma amplíssima maioria. E aí, acho importante a gente já deixar essa pulguinha atrás da orelha para o pessoal que está assistindo a gente, para pensar que a gente vai ter eleições presidenciais aqui no Brasil em 2026. A gente tem novas eleições. E aí, a pessoa que for eleita para a presidência da República vai indicar novos 3 ministros do STF, porque 3 pessoas vão se aposentar no curso do próximo mandato.
É o Fux, Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes. Eles 3 vão se aposentar no curso do próximo mandato. Então, o próximo presidente eleito, dentre N outras atribuições, também vai indicar 3 novos nomes para o STF. Então, é muito importante que a gente pare para pensar, Eduardo, e trazer esse ponto de reflexão para as pessoas, que assim, a gente não vota diretamente no STF, a gente não vota diretamente nos ministros da Suprema Corte. Assim como nos Estados Unidos, a população também não vota diretamente nos juízes, nos ministros da Suprema Corte americana. Contudo, entretanto, todavia, o nosso voto no executivo, que é quem indica o nome para o STF, e no legislativo, que é quem aprova esse nome, são cruciais para a gente ter a formação dessa esfera máxima do poder executivo, que é um terceiro poder que deveria ser independente, que deveria ser separado, que deveria funcionar ali de forma harmônica com os outros 2 poderes. É muito importante a gente pensar sobre isso, né? E quanto que a alternância de poder, quanto que o voto democrático, quanto a gente pensar nessa alternância de posicionamentos, de ideologia, de forma de enxergar o mundo, é importante para a gente ter essa composição estrutural política como um todo, nos 3 poderes. Realmente, a alternância de poder é essencial. Então, assim, não dá para ficar só num partido e no outro, num ou outro. É importante aqui a gente nem precisa, né? Porque aqui a gente já tem um pouco mais de 2. Pouco mais de 2? Um pouco mais de múltiplos de 2 vezes 10. Nossa, é muito partido, Senhor! Enfim, a gente não precisa nem ficar pensando em 2. Pois é, então é importante ter uma pluralidade de candidatos, de partidos, claro, comprometidos com as suas ideologias, mas que haja, sim, uma eleição e essa eleição seja representativa, que haja uma alternância. Não dá para ficar sempre repetindo a mesma figurinha, como, por exemplo, por mais que se tenha críticas em relação ao atual presidente, é a mesma figurinha desde 1989, porque ele concorreu em 89, depois de 94, depois de 98, depois de 2002, 2006, quase 2014 ali, tentou, a Dilma não permitiu, e ele quase 2018, e aí ele foi preso. E agora veio em 2022. E foi eleito. E foi eleito. Ou seja, Lula, né, pelo PT e sempre nessa figurinha. Isso é ruim. Independente, poderia ser um PSDB, poderia ser um PV, qualquer partido. Poderia ser qualquer partido, não importa. Não importa. Fazendo coisas boas ou ruins, não importa. Tem que ter uma alternância. É bom você ter outros representantes e outros partidos também. Porque a vida é plural, não é só um lado, só uma visão de mundo, né? As pessoas são diferentes e que bom que sejam, que continuem sendo, né? O importante é que se tenha caráter, que se tenha compromisso com as promessas de campanha e com a verdade. De fazer o que precisa ser feito pelo povo. Concordo. Aqui, lá e em qualquer lugar, né? Uhum. Mas a gente está traçando esses paralelos, né, entre a eleição norte-americana e entre o nosso cenário político aqui no Brasil. E vou retomar o que a gente disse aqui no nosso quadro inicial, né? Logo quando a gente começou o nosso bate-papo, falando sobre o quanto as eleições estadunidenses, né? Que você deu 3 sinônimos. Então, vou escolher um. O quanto as eleições estadunidenses influenciam no mundo inteiro e não vai ser diferente aqui. É lógico que a gente está falando ainda da maior potência mundial. Existem aí geopolíticos e estudiosos que falam de algumas mudanças, de alguns posicionamentos políticos diferentes, de outros países emergindo como novas potências mundiais, até em eventual substituição aos Estados Unidos, mas o fato é que a gente ainda tem os Estados Unidos como a maior economia e como os propulsores, né? A mola propulsora aí que vai direcionando os países mundo afora. E a eleição do Trump, que ganhou agora no dia 5 de novembro, e ainda nem tomou posse, mas já está reverberando o mundo afora de forma positiva em alguns pontos e de forma negativa em outros. É a principal economia do mundo, né? Sim.
Não tem como ignorar isso. Exatamente. Teve algum brilhante presidente, eu não sei de qual país, mas ele fez uma pergunta: por que que o dólar é a principal moeda? Por que tem que ser usado o dólar? Você sabe quem foi que falou isso? Olha, se você sabe quem falou isso, bota aqui embaixo. Pois é, porque antes o objeto, né, era o ouro. Só que você não teria condições de usar o ouro como uma moeda, né, pelo lastro. Não teria esse lastro. E pela moeda, a moeda até então é a moeda norte-americana e não tem como, você é a principal economia do mundo e é a língua mais falada no mundo. Mas acho que a gente podia botar lastro em soja. Pois é, né? Eu acho. Lastro em cara de pau, de corrupção. Ai, de gente, bobagem. eu me divirto. Olha, eu me divirto aqui no Quintas. Mas sério, vamos falar sério. Será Não que o vamos, nosso não dólar vamos vai fazer chegar a lastro em 6? soja. Não vamos fazer lastro em soja. Vamos falar sério. Eleição americana. Reflexos. Antes mesmo da posse do Trump. Um ponto que já está reverberando o mundo afora é o fato dele ter afirmado que sim, de novo, novamente, e mais uma vez, ele vai promover a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. É um completo que é um absurdo. acordo, só para deixar todo mundo aqui na mesma página, o Acordo de Paris, ele é voltado para reunião de esforços mundiais para que a gente não permita o aquecimento global em 1,5 graus, né? E, na bem da verdade, a gente tem que estacionar como tá e fazer todo o possível para até reduzir essa temperatura, que é algo que a gente não consegue visualizar como tangível aí, num cenário muito próximo. Mas ele quer tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. E ele já fez isso, né, no primeiro mandato, né? Por isso que eu falei, de novo, novamente, mais uma vez. Pois é, porque segundo os terraplanistas, eles acreditam que realmente, né, a vida é diferente, o mundo não é redondo. Tem os terraplanistas, né, que defendem que o mundo é plano, mas também tem os terraplanistas econômicos, né, que acreditam que algumas coisas não precisam ser feitas e que dinheiro cai do céu, enfim. Mas ele tem esse pensamento, né? Mas tem os terraplanistas equivocado. ambientais também. Também. E talvez a gente esteja diante de um deles, né? Porque essa lógica... O Biden ele conseguiu retomar esse acordo de Paris, porque o Trump desfez. E o Biden retomou. Exato. E agora o Trump já se manifestou no sentido que vai desfazer de novo. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Pode ser que ele volte atrás, né, daqui para janeiro, mas ele já afirmou em mais de um veículo de comunicação que ele vai tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Incrivelmente, ele quer fazer isso em 2025, depois de 2024. Débora enlouqueceu, todo mundo sabe que 25 vem depois de 24. Não, mas eu quero fazer essa ressalva, porque 2024 já está sendo considerado pelos ambientalistas, e a partir da análise de dados históricos, o ano mais quente da história da humanidade. Então, ele quer tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris no ano seguinte ao ano mais quente da história da humanidade. Como se os Estados Unidos não influenciasse negativamente na poluição mundial, né? E a gente tem que parar... São vários pontos aqui que a gente poderia trazer para a discussão, como, por exemplo, o fato da poluição não ter fronteiras, né? Não. A poluição que você produz, que você produz e o que um país produz, ela não tem fronteira. Engraçado que quando teve aquela queimada lá na Amazônia, o que aconteceu lá chegou aqui no sul, chegou no sudeste, né? Então o clima modificou. O que aconteceu lá chegou aqui. Se pensa que o vento vai ficar só por lá, não vai ficar. Não vai, gente. Não tem Não tem como fronteira. estocar o vento lá, mas... Você hoje tá ótimo em fazer trocadilhos do passado político brasileiro, tá? Eu só quero fazer essa ressalva, uma salva de palmas para Eduardo. Parabéns. Mas, talvez valha a pena a gente trazer aqui de novo o Hélio. Sim. O Hélio. Ou trazer junto com ele
A Sandra Albuquerque, que também é uma pessoa Ótimo. que trabalha muito voltada com essa parte de meio ambiente, de preservação, de sustentabilidade, não em tempo algum e de forma alguma em detrimento do desenvolvimento econômico. É muito importante a gente repetir isso, né? Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Mas talvez os terraplanistas ambientais acreditem ainda que é uma coisa ou outra, e por isso pessoas como Trump querem tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, porque não tem problema. Vamos produzir e vamos fazer a América great again. A América grande de novo. Inclusive às custas ambientais. Para quem? Então, para quem? Aí a gente entra num outro ponto polêmico dessa eleição, que já está reverberando antes mesmo da posse do Trump, que só vai acontecer em janeiro de 2025. Isso. Que é a questão da imigração. Mas antes de entrar nessa questão da imigração propriamente dita e de falar sobre as propostas do Trump relacionadas a isso, e que dessa vez as propostas não incluem a construção de um muro na fronteira com o México com pagamento pelos mexicanos. E o discurso dele Não foi até inclui, mais não suave, inclui. né? Em relação a isso, mais suave, né? Qualquer coisa vai ser mais suave do que evitar a construção de um muro, né? Entre dois países. Então, enfim, se é que dá pra falar que o Trump é suave igual um rinoceronte, a gente pode dizer que foi mais suave. Mas é isso. Então, não teve construção de muro nessas promessas de campanha e tudo mais. Mas acho importante a gente falar sobre algo que aconteceu lá, que é algo que acontece aqui também. E que é o fenômeno do marketing. O fenômeno do marketing em volta da polarização. Como a polarização é boa para os candidatos. A polarização ela só não é boa para a população. Mas para os candidatos, a polarização é ótima. Ela centraliza os discursos. Para a mídia também. Para a mídia é ótimo. Você foca os temas que vão ser discutidos, ou seja, você reduz os temas em discussão, você consegue ter um alvo comum. A criação do marketing, do inimigo comum, é muito mais simples no mundo polarizado do que quando efetivamente você tem opções respeitosas, né? Disputando um espaço de diálogo, disputando um espaço de ideias, disputando um espaço de soluções reais para problemas reais. A polarização é maravilhosa. Foi maravilhosa, e aqui leiam, sarcasmo. A polarização foi maravilhosa nos Estados Unidos, assim como a polarização tem sido maravilhosa no Brasil para os políticos, para a população, para a gente, para o cidadão que vai votar. É uma droga. É péssimo, horrível. Pois é, e ele disse no seu discurso, né, que a polarização é ruim para a sociedade e que o povo tem que ficar unido. Mas é engraçado no discurso de Vitória. De Vitória. No discurso de Vitória, ele falou sobre isso. No entanto, contudo, entretanto, todavia, durante a campanha e antes disso, ele já vinha fazendo um discurso de paz, de união, de dar as mãos e vamos seguir juntos. Gente, o Eduardo está tentando ser sarcástico de novo. Só pra deixar claro. Pois é. Então, assim, são coisas... Não vai na polarização, vou ganhar em cima da polarização, e aí na hora que eu ganho, #paz. E não tem essa paz, né? E outro presidente também eleito está no comando e diz que era... Mas isso aconteceu aqui também. Isso. Né? Isso. Na eleição presidencial passada, foi polarização na veia. As pessoas brigando na rua em nome lá de 2 presidenciáveis. Em nome do amor? Um em nome do amor, o outro em nome do ódio, né? Cada um brigava em nome da paixão que tem. As pessoas brigando na rua, polarização comendo solta na rua. E aí depois o presidente eleito também no discurso de posse subiu a rampa de mão dada com um monte de gente e falou, chega de polarização, vamos lá. Representatividade. Falando em representatividade, não teve uma mulher indicada ao STF, né? Não teve. Na vaga da mulher que saiu. Olha. E também não tivemos negro, né? Olha. Mas será que o Dino é negro? Mas que representatividade é essa? Em substituição a que show da Xuxa é esse? Que eu tenho falado bastante. Mas voltando à história da polarização. E ao marketing.
político. O quanto que a polarização favorece ao marketing político para, óbvio, quem está concorrendo. E o quanto a gente precisa estar atento a isso, para a gente não cair nessa esparrela. A gente não pode cair nessa de novo, de achar, eu vou votar nesse, porque se eu não vou votar nesse, esse vai ganhar. A gente não pode cair nessa esparrela de novo. A gente já viveu isso nas 2 últimas eleições. A gente não pode viver isso de novo, pessoal. Então, vamos estar atentos. Vamos acompanhar o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão propondo. E vamos votar de acordo com aquilo que a gente acredita. E é essa convocação que eu tô fazendo já desde agora, desde 2024, para uma eleição que só vai acontecer lá em 2026. Porque a pré-campanha já começou? Não, mas nem por isso, Eduardo. Mas porque lá nos Estados Unidos, o que aconteceu também, que foi um fenômeno que, para mim, me saltou muito aos olhos, eu acho importante a gente trazer para cá, para as pessoas pensarem e tirarem as suas próprias conclusões. Todo mundo tentou... Todo mundo. A gente só tinha ali, num determinado momento, a gente só tinha os 2 candidatos, né? Então, era o Trump e a Kamala. A gente teve vários candidatos e tudo mais, mas a partir de um determinado momento, a gente só tinha 2 ali. O Trump e a Kamala. Beleza. O que aconteceu nesse momento? Os 2 estavam tentando surfar uma onda de polarização. Os 2. Porque a Kamala não fez isso, ela fez sim. Não, porque o Trump sozinho fez isso, ele fez também. Então, os 2 tentaram surfar uma onda de polarização. Qual foi a principal diferença? O Trump, ele pegou ali os problemas que a população estava enxergando no governo atual, né, que o governo Biden ainda não acabou. Então, os problemas que a população estava enxergando nesse governo atual, talvez o principal problema que os norte-americanos, mais um sinônimo que você trouxe, mas que os norte-americanos estivessem ali enxergando, tenha sido a questão da inflação, porque a gente vinha de uma economia norte-americana estável durante décadas, e agora a gente falar de uma inflação de quase 15% num país que não era atingido ali por uma inflação dessa monta, para eles é surreal. A gente aqui dá graças a Deus quando a gente chega ali 10%, 15%, mas para eles é muito. Muito. É muito. E é muito diferente da realidade que eles estavam vivendo. Então, talvez o maior problema tenha sido relacionado à questão da inflação. E o Trump pegou esses problemas e surfou a onda desses problemas de forma polarizada. De forma, olha, ele não fez, mas eu vou fazer. E não só de uma forma polarizada, mas de uma forma populista. É muito importante a gente entender isso também. As pessoas às vezes falam assim, não, porque populista é de esquerda. Não, cara, tem populista de esquerda e de direita. E o populista é aquele que vai falar o que você quer ouvir, ponto. Isso. Talvez essa seja uma frase, um resumo bastante simplista, mas é isso. Então, ele vai se conectar ali diretamente com o que a pessoa quer ouvir e vai falar, você quer isso? Então, é isso que eu vou te dar. E engana a população. Sem nenhum compromisso se aquela entrega vai ser real ou não. Então, ele foi focando nesses problemas e polarizando ainda mais, e sendo muito populista, trazendo aquele discurso doce que as pessoas queriam ouvir. Vou fazer a América grande de novo, vou tirar essa inflação, vamos fazer a economia crescer, vamos reduzir de novo a taxa de desemprego, porque o desemprego está crescendo, vamos acabar com essa taxa absurda de imigração ilegal. Então, aí vai fazendo aquele discurso doce. E a Kamala, por outro lado, talvez não tenha conseguido se dissociar do problema, ou talvez não tenha querido ficar colocando o dedo na ferida do colega dela, do governo que ela também faz parte, porque, afinal de contas, ela é vice-presidente do Biden, e ela foi por uma lógica de ideologia, de conceito, de ideia, sem apresentar propostas, ou talvez não tenha apresentado propostas claras o suficiente. Teve uma boa comunicação. Para problemas reais, soluções reais para problemas reais. Ela não fez aquela meia-culpa. Olha aí, galera, tá ruim mesmo. Agora a gente vai fazer um ajuste aqui na rota e vamos mudar. Não, acho que faltou um pouco isso e talvez esse foco de quase 100%, vamos botar aí uns 80%, focado nessa questão ideológica, na questão de
desse discurso mais identitário, né? De buscar esse discurso identitário de apoio a grupos minorizados, que é importante. Sim, com certeza. Que é relevante. Da mesma forma que resolver os problemas reais com soluções reais é importante, não que os problemas identitários não sejam reais, mas eles também são relevantes, mas eles precisam fazer parte de um conjunto de propostas, né? E aí, mais uma vez, a frase que eu adoro, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Né? Sim. E um dado interessante, né, que na administração Biden, né, começou em 2021, né, a eleição foi em 2020 e 2021. Época de pandemia, né? O Trump ele não quis entregar o cargo para o Biden, teve aquela confusão toda do Capitólio e tal. Será que agora vamos ter? Será que agora ele vai contestar? Mas não quero falar sobre isso, quero falar sobre os números da administração do Biden, né? Porque com a pandemia, muito desemprego, a economia desandou, piorou. Ele teve um crescimento, um crescimento da economia, foram gerados 16 milhões e meio de empregos. Isso também mostra a questão da economia ser aberta, ser mais dinâmica, ser mais flexível, diferentemente da nossa, que é mais fechada. Então, aquele discurso lá que o Lula fez, marolinha, sim, de fato, da marola. É uma marolinha porque o nosso país realmente não é aberto. Se ele fosse aberto, ele teria sofrido um impacto maior. Mas também na questão de você sair desse problema, você tem também sai mais rápido, você tem mais possibilidades, né? Exatamente. Como tudo, você tem dois lados ali, nada é só ruim, nada é só bom, mas a abertura de mercado real, ela, é óbvio, né, vai te levar junto com o mercado quando o mercado estiver em crise, mas também na hora que o mercado se recupera e na hora que os países estão se recuperando, você tem oportunidades de recuperação mais rápida e diversificadas, né? Isso. Também, de recuperação. E tem uma outra coisa, uma outra questão do governo, né, do Biden, né? Ele dedicou muito tempo também para as guerras, né? O conflito Israel com Hamas, que é um grupo terrorista, a guerra da Ucrânia e da Rússia, e agora a aproximação da Coreia do Norte com a Rússia. Então, tem todo um conflito também em relação à China, a pressão que a China está fazendo a Taiwan, que na verdade recebe apoio militar dos Estados Unidos e que agora, até uma notícia super recente, né? Estados Unidos fez uma determinação para que Taiwan não exporte os seus chips mais tecnológicos para a China, que são componentes que estão em todos os equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, carros. E aí Taiwan está sendo impedida pelos Estados Unidos de fazer a exportação desses chips mais tecnológicos para a China. Não sei como é que a China vai reagir a isso. Taiwan ainda não se manifestou oficialmente, pelo menos não até aqui, esse momento do nosso bate-papo. Mas são muitas pressões. A gente está vivendo realmente um mundo em que são muitos conflitos, armados ou não, ao mesmo tempo acontecendo no mundo, né? E é óbvio que tudo isso influencia também na economia, em fatores econômicos. Não tem como não influenciar. Econômicos, sociais, políticos, de uma forma geral. Mas agora você até tocou um ponto que é muito relevante, a gente já está se encaminhando para o final, porque é por conta do nosso tempo, mas acho importante a gente trazer alguém aqui para falar sobre esses conflitos, né? Com certeza. Porque isso afeta a nossa geopolítica inteira, a nossa geoeconômica, e as pessoas precisam ter um pouco mais de clareza sobre o que efetivamente está acontecendo. Não só ouvir um lado, não só ouvir o outro, mas enxergar a história, os fatos. E, a partir de fatos, tomar um direcionamento, tomar um posicionamento que, na minha humilde opinião e no meu humilde entendimento, só pode e só deve ser com base no respeito, com base na preservação da vida e com base na possibilidade de todas as pessoas terem liberdade ampla e irrestrita de professarem a fé que elas quiserem, de professarem não, mas sustentarem a cor da pele que elas têm e amarem quem elas quiserem, gente. Se não for para ser livre de forma integral, não faz sentido. Não, nenhum. Então, se não for para apoiar um outro ser humano a viver a vida de forma livre,
Qual é a lógica? Mas para isso é preciso ter uma palavrinha mágica, né? Diálogo, né? Sem o diálogo, você não consegue ter essas construções, essas pontes. É verdade. É isso, né? A gente falou de um monte de coisa aqui hoje. A gente começou com o objetivo de falar das eleições dos Estados Unidos. A gente fez um paralelo com a nossa realidade. Já fizemos uma convocação para que as pessoas não caiam na esparrela do mundo polarizado. Por favor, de novo, não. Eu não aguento. Assim eu espero. E já ficou a ideia da gente chamar pessoas para conversar de forma mais aprofundada sobre sustentabilidade e desenvolvimento econômico e sobre os conflitos armados e não armados que a gente tem ao redor do mundo. Então, pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. Eduardo, mais uma vez, obrigada pela companhia. Muito obrigado. Como se a gente só fosse se ver semana que vem, né? A gente vai embora juntos e a gente mora juntos e é isso aí, a gente vive juntos e se dá bem e viva Lulu Santos. Pessoal, até semana que vem. Obrigada. Beijo. E aqui o amor venceu. Beijo. Tchau, tchau.